tem que ser comigo mesma, tá? Essas coisas acontecem, essa parte técnica aí, mas faz parte para a gente descontrair um pouco, né? Para a gente poder refletir sobre o tema que é proposto nessa noite. Antes da gente começar, nós vamos fazer uma prece, e nesses momentos que a gente faz a prece, são os momentos que a gente aproveita para a gente deixar todas as preocupações lá fora, porque enquanto a gente está aqui, o nosso pensamento tem que estar junto. E muitas vezes a gente está aqui e o nosso pensamento está lá fora, quando não está lá no gerente do banco, não é? Então a gente deixa tudo lá fora, que vai fazer bem mesmo para nós, para a gente conseguir recuperar aí dessa tarefa diária. Então vamos fazer uma prece de agradecimento a Jesus, aos bons espíritos, os espíritos protetores, os espíritos de luz, aos mentores dessa casa. Agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite para aprender e refletir as lições do Evangelho. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos auxiliando a espiritualidade aqui presente na compreensão do tema proposto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Olha que gostoso, né? Então todo mundo aí relaxado, vamos começar a fazer as reflexões propostas aqui no tema família. Vamos falar de vida e vamos falar de paz. Nós sabemos que transitamos por diversas moradas da casa do Pai através das reencarnações. E quando a gente reencarna, o nosso espírito vem para uma escola, onde nós temos que aprender para a nossa evolução espiritual. E a primeira escola do espírito é a família. Então, vamos refletir sobre a importância da família na vida de cada um de nós. Que todos nós temos uma família. As famílias não são perfeitas, a gente sabe. E todo mundo fala, eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz no mundo. Será que a gente começa esse alicerce da paz lá na nossa família? A pergunta, a proposta é essa, ó. Todo mundo quer a paz no lar, todo mundo sonha e idealiza uma família. Então, será que a gente pode construir e manter essa sonhada paz no lar? De que forma, de que maneira a gente pode suportar os atritos e as desavenças no âmbito familiar? Todos nós temos família, nós temos que conviver. Os conflitos nas famílias são de todos nós. Será possível encontrar no lar o suporte necessário para superar as nossas aflições cotidianas? O nosso lar é o nosso local de refazimento. Então, essa família é constituída, a gente sabe, do pai, da mãe, dos parentes depois que vêm agregados, dos tios, das tias, do sogro, da sogra. E cada um tem uma incumbência ali. Então vamos começar a falar na família nossa agora. Todos nós temos uma família de origem. Meu pai e minha mãe têm uma família que eu constituí, o marido, a mulher e os filhos, e aí vai numa sequência. Então assumir como espírito responsável pela evolução nossa e a evolução do espírito que foi confiado à nossa família,
os pais desempenham o papel muito importante na condução daquele espírito reencarnante ali. Então, esses pais precisam assumir compromisso na paternidade, porque esse compromisso com a paternidade e a maternidade constitui engrandecimento do espírito. Então, assumir compromisso com a paternidade, não é isso que a gente vê. Muitas vezes aí, olha, no cotidiano do fórum, onde a mulher fala, o filho é seu, não, quero DNA, quero reconhecer a paternidade. Então, não assume. Ele não assume a paternidade. E a maternidade é a mesma coisa. Quando nós idealizamos uma família, nós temos que estar preparados para não delegar o papel que incumbe a nós a outras pessoas. Então, a gente precisa, os pais, de uma maneira geral, precisa compreender que é complexo e a grandeza do trabalho que lhes assiste. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Então, quando o filho é pequeno, os pais, cabe a tarefa de conduzir aquele espírito. Enquanto ele é pequeno, ele está limitado no corpinho pequeno, mas é um espírito já de várias idas e vindas. É aí que nós temos que os pais exercem o papel de conduzir esse filho. E nós vamos ver ali como que os pais vão fazer isso, para passar para ele os valores que norteiam aí nossas relações na sociedade. Nós vamos ver aqui já, que é com exemplo. Os filhos seguem os exemplos dos pais. Então, esse comprometimento os pais têm que ter. Então, para a gente ser pai ou mãe, tem que ter dote dessa qualidade, deve brilhar o dom do equilíbrio. O que é esse dom do equilíbrio? Olha, eu vou falar das mães. Fala de mim. Mãe é super protetora. Concordam? Mãe estraga filho. Falam que a avó estraga, mas a mãe também estraga. Não é verdade? Estraga o filho. Então, olha aqui, olha, eu recebo um espírito que está no corpinho ali limitado e eu vou conduzir. Eu tenho que conduzir todas o relacionamento, o que eu vou passar para ele, de uma maneira equilibrada. Não adianta criar o filho ali, ó, numa redoma e depois ele não sabe se relacionar com ninguém na sociedade. E a gente conhece casos assim, de mães super protetoras. Então, ela precisa desempenhar esse papel, tanto o pai e a mãe. Claro, o amor, todos nós temos, desenvolvemos isso e temos que partir para o divino dom do equilíbrio. O que é esse equilíbrio que a gente fala? Se os pais têm o dever primeiro de ser os mentores do filho, porque os filhos, eles vão seguir o exemplo do pai. Então, é de pequeno que o pai educa, que o pai mostra uma conduta. Vocês viram falar ali, o menininho sempre atendia o telefone, o pai falava, tá. O que ele ensinou? Ele ensinou o menino a mentir. E o dia que o menino falou, olha, meu pai mandou falar que não está, o que aconteceu com o menino? O que vocês acham? Levou uma bela surra, um castigo, não é? Então, veja só, se esse ambiente é justo nessa família, se tem esse equilíbrio. Então, dentro dessa missão amorosa, tem um ambiente justo. Meios corrompidos vão gerar maus pais. E a gente vê muitas famílias onde pai e mãe estão se divorciando, separando, os filhos ficam sempre para segundo plano, porque eles estão interessados muitas vezes na partilha de bens, e muitas vezes o filho fica ali relegado ao segundo plano. Ele vai atingir a evolução dele do corpo. O espírito chegou na idade da adolescência, ele se revela. Aí nós não temos mais o que fazer.
Então não adianta depois o pai falar, olha onde eu errei. A gente vê aí, olha, maioria não, grande parcela da população, a gente vê aí, mãe sofrendo com o filho com droga, internação compulsória. Cadê a base? Não é? Então, esse espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. A responsabilidade nossa é muito grande nos valores que a gente passa para os nossos filhos na nossa família. Nós queremos paz, não queremos? Nós não queremos um lar ali de refazimento, onde todos estão cumprindo com a sua função para atingir a evolução espiritual? Então, os filhos, deixa eu falar isso, né? Os filhos têm que prestar obediências aos pais. Então, vamos voltar lá no tempo antigo. Eu já ouvi muita gente falar, olha, antigamente meu pai só olhava, não precisava falar nada. Já ouviram falar isso? Agora, hoje, a evolução espiritual, o espírito evolui, ele vem. Hoje o filho contesta. Ele contesta. Sendo num lar equilibrado, os pais justos, aquela missão amorosa, há um diálogo, onde o filho pode falar, eu não concordo com você. Afinal de contas, nós estamos aprendendo uns com os outros. E muitas vezes os filhos ensinam os pais, mas os pais não querem perder aquilo de autoridade. Não, tem que me respeitar. Então o filho pode falar tudo? Pode e deve, porque os pais têm a obrigação de orientar. Então esses filhos têm que prestar obediência aos pais, dentro desse equilíbrio que a gente está colocando aqui, de estar dialogando e estar falando para o filho o que convém e o que não convém. A escolha vai ser dele. Vigiar a si mesmo com singular atenção. A gente faz isso? Meu filho, você não minta. Mentira não pode, fale a verdade. Mas como? Você falou para eu falar que você não estava no telefone? Então, o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã. Esse filho, tá vendo? Nessa escola da vida, quando ele vai formar uma outra família para ele vai seguir o exemplo do pai. Então, ele vai ser um péssimo pai, um homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Nós constituímos uma família para a gente conseguir o reequilíbrio, um lugar de paz. Não é? Então, muitas vezes a gente não percebe isso. Aí vai falar, nossa, meu filho maltrata tanto a minha nora, é uma desavença no lar dele, uma briga, ele vai ter esse exemplo aqui. Então, os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Aqui é uma escola, a família é a primeira escola do espírito e tudo tem um equilíbrio, onde nós temos a convivência com pai, irmão ou parente, onde a gente tem uma imensa afinidade, mas tem outros que é difícil. Aí é o desafio, porque nós sabemos que nós nascemos na família que nós precisamos. Então a palavra é compreender, e é tão difícil compreender. Por que é tão difícil compreender? Porque nosso egoísmo impera ainda, não é? Onde você fala, meu filho, meu marido, tudo é meu, não é. Então vamos compreender. Muitas vezes um lar é desfeito por falta de compreensão um do outro. É claro que tem um limite aí nessa compreensão, né? Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo, vou falar bem dos maridos. Mulheres, o marido às vezes quer tomar um chopp com um amigo, quer jogar um futebol. Por que a mulher não vai compreender isso? Mas geralmente ela vai, ela fiscaliza, ela inventa. O que ela acaba fazendo? Detona tudo, porque não tem esse equilíbrio aí. Quando a gente tem um companheiro ali de viagem, um sócio no casamento, a confiança em primeiro lugar. Então vamos compreender. Se o marido chega da rua estressado, com um monte de problema, ele tem casa, lugar de refazimento, ele não quer conversar, o que a gente faz?
já tem alguma outra mulher. Aí o que ele vai fazer? A gente vai afastar mais ainda aquele pai que tem que cumprir sua obrigação na família por conta do egoísmo nosso, de cada um. Compreensão e saber que nós temos que levar adiante esse relacionamento com a nossa família. A vida conjugal é o maior desafio da atualidade. Para quem é casado aqui vai saber. Então, os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade, onde nós vamos ver o nosso companheiro ali, nosso marido, nossa esposa, como irmão, porque nós somos todos irmãos perante o Criador. Mas a gente não vê isso. Nosso orgulho é maior ainda e nós achamos que nós temos as propriedades. Se a gente conseguir evitar essas tragédias de vida conjugal, exercendo a fraternidade e sabendo que incompatibilidade de temperamentos vão existir. Sempre. Cada espírito pensa de uma forma. Cada um está num grau de compreensão e de desenvolvimento. Quem estuda a doutrina espírita tem obrigação de compreender mais do que o outro que não estuda. A gente sabendo dessas colocações que estamos fazendo aqui. Então, esses desencantos da vida íntima. Quantas mulheres aí casam com aquele sonho, não é? Vai na igreja, põe vestido. Será que no dia a dia é assim? Para desencantar é rápido, não é? Excessivas aflições domésticas. Quem não tem aflição doméstica? Por isso que eu falo, quando a gente chega em casa, deixa os problemas lá fora, como nós fizemos aqui no começo, que são os momentos que a gente vai ter para se refazer. Então, a vida conjugal, buscar o lado útil e santo da tarefa, que a esperança seja sempre uma lâmpada acesa no caminho. Compreender, perdoar, reconsiderar, libertar. Quando o outro chega e fala, olha, não tenho, eu quero vivenciar outra coisa, eu quero me divorciar. Liberta, deseja o bem, siga, que você se reencontre, vai fazer bem para toda a família. Mas é muito difícil acontecer isso. Nós vivemos ali por conta do egoísmo que todos nós trazemos ainda. Jesus no lar, quando a família se reúne e ora, Jesus se demora em casa. Então, o Evangelho no lar, que tantas vezes foi falado aqui, pela Neide ou por outras palestrantes que vieram, da importância da família estar reunida uma vez por semana, ler um trechinho do Evangelho, comentar. Porque nós sabemos que esse parentesco que nós temos uns com os outros são corporal e espiritual. Então, o parentesco corporal, a gente vê aqui que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo, ele procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este já existia antes da formação do corpo. Tá? Então, esse parentesco espiritual tem que estar em primeiro plano. O pai não gera o espírito do filho. A gente sabe, não é? Que isso é impossível. Fornece-lhe apenas o envoltório corporal. A parte genética, né, do homem e a mulher, para dar condição de ter um corpo que vai abrigar o espírito. Mas ele deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Ele deve, mas é que é a obrigação dele. Se ele tiver noção do compromisso que ele assumiu quando ele veio nessa primeira escola do espírito na família. Então, os verdadeiros laços de família, a gente já sabe que não é os de sangue, mas o da simpatia, o da comunhão de pensamentos, que une esses espíritos antes, durante e após a encarnação, porque isso continua. Nós temos ali casos de que falam, olha, eu me dou tão bem com você, você poderia ser meu irmão, quando eu não posso nem ver o meu irmão de sangue ali na frente. São as afinidades, as simpatias, que isso vem nessas
transições que a gente faz nesses mundos. Então, 2 seres nascidos de pai diferente podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles podem se atrair, está lá no capítulo 13 do Evangelho. Podem, pois, atrair, se procurar, se tornarem-se amigos, enquanto que 2 irmãos de sangue podem repelir-se, como vemos todos os dias. Então, problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Nós estamos na família, na escola da vida. Nós temos que evoluir. Nós temos que cumprir nossa obrigação, como pais, como filhos, como noras, como sogras, como sogros. Então, nós temos que passar por todos esses estágios. 2 espécies de família. As famílias pelos laços espirituais são duradouras, são eternas. Fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Olha que bonito. Enquanto as de laços corporais são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis dizer, quis se fazer compreender quando ele disse aos discípulos, não é? Foram procurar, o pai e a mãe e os irmãos foram procurar Jesus, ele estava lá no templo. Jesus sumia, não é, do pai, dos irmãos, ficava sumido, e a mãe andava atrás para saber onde ele estava. O apóstolo chegou e perguntou, falou: mestre, eles estão fora, sua mãe e seus irmãos. E ele respondeu: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços espirituais. Primeiro ele questionou: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Ele quis dizer isso, ó. A família pelos laços espirituais. Quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele falou da grande família universal da fraternidade. Então, qual que é a maior dificuldade que a gente tem na nossa vida atualmente? Vou dar alguns exemplos e cada um vai responder para ele mesmo. Qual que é a maior dificuldade que eu tenho com relação à minha família? Do que eu preciso mais? Olha, tem esses pontinhos aqui que pode completar, viu? Fica a critério de cada um. O que eu preciso fazer mais na minha família? Qual que é a maior dificuldade que eu tenho? Preciso de mais paciência? Quem não precisa de maior paciência? De mais paciência? Quem não precisa de mais compreensão? Quem não precisa compreender mais? Quem não precisa de tolerância? Quem não precisa de bondade? E a doutrina espírita oferece para nós esses caminhos seguros que a gente pode seguir através do Evangelho de Jesus. Então, a proposta da doutrina espírita, vamos reviver os valores do Cristo, que é o nosso modelo maior, que é Jesus, que é o mestre por excelência, o ser mais puro que temos para seguir como exemplo de conduta, para que a gente tenha uma família mais harmoniosa e feliz. Não temos que seguir exemplo de ninguém, nós temos que seguir exemplo aqui de Jesus. Sempre que você tiver em algum conflito, você para e pensa: o que Jesus faria no meu lugar? Já pensou se todo mundo se fizesse essa pergunta? Vamos fazer o que Jesus faria? Então, aproximar dos ensinamentos da doutrina espírita com profundidade, ela faz compreender que a família é no mundo de expiação e provas, que é este que nós habitamos, o mundo de expiação e provas, onde nós teremos aflições. Está lá no Evangelho. Mas Jesus deu o caminho como suportar as aflições. Paciência e resignação. Para a gente suportar as aflições que a gente tem na vida. É um mundo de expiação e provas. Não é um mundo perfeito ainda para nós. Não será uma família perfeita. Então, nós não temos a família perfeita, ainda nós vamos ter muito tempo. Nós vamos ter desafios, nós vamos ter relacionamento complexo. E com isso é natural que surjam os conflitos. Mas na hora que surge esse conflito, a gente tem que procurar
exercitar os ensinamentos ali do Cristo. Paciência, resignação, compreensão. Saber que ele está no estágio de evolução também. Então vamos ter esse entendimento com eles. Kardec, nem sempre os laços de sangue reúnem almas essencialmente afins. Pelos laços consanguíneos, grandes inimigos são obrigados a nascer sob o mesmo teto, a trocar afeto, muitas vezes amorosos. Mensagem de Emmanuel. Olha que difícil. Que difícil, que desafio que você tem que enfrentar quando você tem que resgatar um compromisso de outras encarnações que você tem com aquele espírito que agora faz parte do seu núcleo familiar. Então, nós vimos no ambiente da família, a gente aprende sobre o respeito, a figura dos pais, principalmente no modo elementar de aprendizado, que é o exemplo. Os pais têm que dar o exemplo. O pai tem que ser presente na vida do filho, tanto o pai quanto a mãe. Aí vão dizer, mas a mãe hoje trabalha fora. Sim, trabalha. Mas ela pode conciliar. É difícil, às vezes a mãe chega cansada, né? Você já devia ter feito a tarefa. Não, mas eu estava esperando você chegar. Aí ela chega irritada, ele não faz a tarefa direito. Onde que ela começou ali a errar, né? Trazer os problemas para dentro de casa, sabendo que ali ela tinha que exercer o compromisso dela com aquele filho que estava esperando para ser conduzido. Então, na família, a gente exerce a convivência num constante processo de doação de amor com irmãos, pais e filhos, conhecendo nossos limites também. Através desse relacionamento, a gente passa a se conhecer, basta observar. Naquela pergunta que nós fizemos ali, não é? Qual que é a tua maior dificuldade em família? Oportunidade de restabelecer laços com desafetos de outra vida, enquanto os afetos serão a base para esse reencontro familiar. Vamos resgatar aqui, vamos compreender o irmão difícil. Mas ele não quer saber de mim. Você chega até ele, você tem mais facilidade. Não é tão difícil. Basta querer. Se as dificuldades vieram para ser superadas nessa existência, a família toda evolui e a família toda cresce no caminhar da renovação íntima de cada um dos seus membros. É um auxílio mútuo entre todos os membros da família. Então, essa família tem que crescer. Cada um dos componentes da família se renovar intimamente, se melhorar, para poder cumprir seu compromisso reencarnatório agora. E essa reencarnação é muito preciosa, hein? Não podemos desperdiçar. Sempre é tempo. Temos a família como ferramenta do progresso na marcha da humanidade, questão 695 do Livro dos Espíritos. Então, veja a importância da família nessa base de formação de um lar. Então, a formação desse lar é o ponto alto do progresso da humanidade. A família é uma escola onde a gente aprende a vencer a nós mesmos, para depois entrarmos na universidade constituída de todos os povos e onde os professores são pais e filhos, irmãos e parentes. Quem não aprender a amar mais o próximo, como poderá entender mais os distantes? Começamos primeiro dentro da casa, que é a porta para descobrirmos o amor universal. Para a paz. Nós exercitamos a paz dentro do nosso lar? Como que a gente quer a paz ali mundial? Acabar com as guerras, acabar com os crimes hediondos que a gente tanto vê por aí. Então vamos investir na nossa família com responsabilidade, preservando a vida. Aborto é um crime hediondo, a gente sabe. Que o espírito está ali preparado já para reencarnar desde o momento da concepção. Então, não ao aborto, não à eutanásia, que tantas pessoas falam, nossa, está sofrendo. Está certo, o corpo está sofrendo. Vai morrer, o espírito vai se libertar daquele sofrimento. Mas esses instantes são importantes. O que ele tem que resgatar. Os momentos são preciosos para ele conseguir
pedir perdão, nem mesmo que for em pensamento. Valorização da vida. O destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois essa constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Mensagem de Joana de Ângeles, no livro da Constelação Familiar. E ela complementa ali, no Consolador. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, eles podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Tá? E hoje a gente ouve falar, não é? Que as professoras estão exercendo a função do pai na escola. Onde o aluno chega ali tão rebelde, onde o aluno agride a professora. E vai chamar o pai lá, hein? O pai ainda acha ruim. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão. Mas só o lar pode edificar um homem. Os valores que ele tiver ali adquirido dentro desse lar. A necessidade, a mensagem do Espírito Camilo, contudo, de que te prepares para viver no mundo, no seio da tua família, contatando-a de algum modo a fim de retirar proveito dessa relação. Se tem tanta dificuldade com o irmão ali, ele tem dificuldade de chegar em você, de conversar. Às vezes a gente também tem uma certa aversão por ele, mas o grande desafio está aí. Nós que temos uma compreensão, se ele não vem, a gente vai. Se você pede perdão, ele não perdoa, o problema passa a ser. E tem pessoas que falam, olha, não te perdoo nem de morto. Não é mesmo? Existem imponderáveis razões para que estejas convivendo com quem convives. Existe razão para a gente conviver nessa família. Mas sempre tem esse equilíbrio. Uns nós temos simpatia, que tudo é tão perfeito, não é? Que coloca ali uns que a gente tem afinidade e outros que a gente vive em conflito. Então a conclusão que a gente chega é que esse colégio familiar, que a gente veio na reencarnação, na primeira escola do espírito, que é a nossa família, tem origens na esfera espiritual. Tá? Então, quando a gente vai reencarnar, nós temos um projeto reencarnatório e a gente fala, não, eu aceito, eu vou me reconciliar com ele, eu vou reparar o mal que fiz, mas chega aqui, o esquecimento faz parte, né? A gente esquece, e tem que ser assim. E a gente não pauta o nosso comportamento pelos valores cristãos, a gente acaba se perdendo. Acho que eu estou falando baixo aí, vocês estão ouvindo? Em seus laços na família reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva em base da fraternidade real e definitiva. Nós vamos chegar um dia a habitar um planeta melhor do que esse de expiação e provas. Há muitas moradas na casa de meu pai, Jesus disse. Então vamos passar todas as fases aí e valorizar muito, porque só na família que nós vamos progredir. Perante Deus, todos somos irmãos e nós formamos uma família única. Então a fraternidade tem que imperar em todos os lares, deixando o egoísmo de cada um de nós de lado, olhar o outro com compaixão, com compreensão. Então, a grande família universal, essa daqui, que Jesus propôs, onde ele fala, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas ele sabe que nós temos essa dificuldade ainda, claro, nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos em evolução, mas nós não vamos desperdiçar essa encarnação. Nessa escola do espírito que a gente está matriculado hoje. Aí você pode dizer, não, mas eu sei que o espírito não retroage. Não retroage, mas ele pode repetir de ano, ele pode voltar na mesma condição aqui. Ou às vezes até em outra condição, onde ele vai ter que reparar mais ainda erros que ele cometeu por não observar as normas aí ditadas por Jesus. Então essa grande família universal, é essa proposta por Jesus.
Então vamos investir na nossa família, vamos compreender os nossos familiares, vamos implantar o Evangelho no lar, porque do contrário nós nunca veremos a paz. Vocês concordam? A paz do mundo começa em cada um de nós. Como nós queremos a paz se a gente não faz a nossa parte? Então essa família é o alicerce de tudo. Não é culpa minha, hein? É culpa do Silvio, que não falou direito onde que liga o som ali, para a gente cantar um pouquinho a música que a gente fez ali, um breve teste que não deu certo. É uma música que a maioria conhece, do Padre Zezinho, onde ele pede para abençoar as famílias. E é uma letra tão bonita. E quando a gente canta essa música, cantar é uma forma também de expressar esse sentimento, da gente poder direcionar os nossos bons sentimentos, as nossas energias para as pessoas que tiverem mais necessidade, para quem não veio aqui. Então, nesses momentos que a gente vai cantar, não vai ter som alto, porque não vai sair ali, então nós vamos cantar, nós vamos ajudar aí. Eu vou dizer uma coisa, hein? Eu não canto bem, mas eu canto, sabe que eu canto? Porque a hora que a gente vai cantando assim, a gente vai lembrando da família, vai lembrando daquele irmão difícil, a gente vai mandando assim as energias para eles. Vocês vão ver como as coisas podem melhorar, basta a gente querer. Firme no estudo da doutrina. Vamos fazer um teste. Vamos lá. Neide, sem chance, né? Sem chance de som. Então vamos sem som mesmo. E vai ter a letra, hein? Eu canto mal, mas agora eu quero ver quem que não vai cantar. A minha também. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe. Nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Precisava de um violão. Que ninguém interfira no lar e para a sogra, viu? Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. E que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Olha que gostoso. Olha a mulher, ó. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e carinho. O marido chega e fala: meu amor, você chegou, fiz o jantar. Filhos conheçam a força que brota do amor. O filho vai ver o pai e a mãe se abraçando ali, que gostoso. Minhas amigas. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Filho e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a
família celebre a partilha do abraço e do pão. Abraça a sua família. E de mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Olha o egoísmo. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que Jesus abençoe a família de todos nós. Que o que nós falamos aqui nessas reflexões possam servir de algum modo para a gente chegar em casa e se lembrar o compromisso que nós temos assumido com nossa família, para o bem de todos. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada pelas reflexões que a gente fez essa noite, por terem me ouvido. Tá? E vamos embora. Sabe quando fica aquela música na cabeça? Vocês já tiveram isso? Essa daí fica na cabeça. É porque agora eu vou embora para Santa Rita, eu vou lembrando. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Por isso que eu decorei. Neide, muito obrigada por ter me convidado. Não tem isso não.